Renata Benavente é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, está no Jornal das Duas. Muito boa tarde. Haver mais denúncias não significa que haja mais casos. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. É isso mesmo, a existência de mais denúncias não significa que haja mais casos, mas pode significar exatamente que há um melhor conhecimento e uma melhor capacidade de identificação e de reconhecimento das próprias vítimas como tal. E, portanto, isto poderá eventualmente decorrer deste alargamento do que é o conhecimento sobre as experiências de abuso sexual ou outras práticas criminais, e aqui um papel muito importante dos serviços públicos, todas as entidades nesta disseminação da informação sobre o que é o abuso. Por exemplo, quando falamos aqui do abuso, o abuso sexual de menores, existem ainda alguns mitos associados a estas práticas, por exemplo, as questões do toque desadequado, que podem, em alguns contextos, não ser perspectivados como uma forma de abuso, e são, de facto, isso mesmo. Portanto, é essencial clarificar isto junto das crianças, dos jovens e também das famílias, dos cuidadores, para que haja aqui uma capacidade para proteger as crianças e os jovens, e os próprios também conseguirem salvaguardar-se e proteger-se destas situações. Ou seja, aumentar o número de denúncias não é necessariamente mau, pode apenas significar uma maior consciência. Nos últimos tempos temos falado muito de abusos estritamente no âmbito da Igreja. Ora, a maior parte dos abusos, é dos livros, ocorre dentro do seio familiar, dentro da família. Como é que se consegue fazer explodir passa a expressão, fazer explodir essa bolha? Porque é ainda mais difícil dentro da família que a denúncia seja feita. Exato. Por um lado, porque essa dificuldade decorre da relação emocional que existe entre a vítima e o agressor ou a agressora. E isto muitas vezes faz com que a própria vítima, e quando falamos aqui de crianças e jovens, que é o objeto principal aqui do nosso documento, vamos falar sobre abuso sexual, que foi partilhado agora em julho, esta relação emocional que existe com o abusador ou com a abusadora torna difícil perspectivar essa circunstância de abuso, ou seja, muitas vezes a vítima fica confusa sobre aquilo que é um comportamento normativo, uma prática que é integrada naquilo que é a relação com aquela pessoa, e torna-se difícil perceber que aquele tipo de abordagem, aquele tipo de contacto físico, aquele tipo de conversa, de abordagem, não é realmente adequado. E aqui entra claramente fica confuso e muitas vezes jogo com sentimentos de culpa à própria. Com sentimentos de culpa, exatamente. Até porque nesta dinâmica do abuso, e sobretudo quando ele ocorre neste contexto intrafamiliar, há outras variáveis que condicionam a própria revelação. Por exemplo, quando o agressor justifica junto da criança que o facto de ela revelar que está a ser vítima de abuso pode pôr em causa, inclusive, o funcionamento da família, a sustentabilidade financeira do agregado familiar. Portanto, há muitas variáveis em jogo nestas dinâmicas do abuso intrafamiliar. Por isso é tão difícil a própria revelação. Portanto, aqui o que é fundamental é trabalhar junto das crianças e jovens para que eles próprios reconheçam estas situações, consigam identificar pessoas de confiança, que muitas vezes podem ser pessoas fora da família, profissionais dos estabelecimentos de ensino, por exemplo, psicólogos, outras figuras de referência, que poderão ser figuras contentoras e pessoas... Mas, Renata Benavente, diga-me só, esse documento que a Ordem dos Psicólogos produziu, a que chamou Vamos Falar sobre Abuso Sexual, é para ser distribuído onde? Não é porta a porta nas famílias, não é? Ele também pode ser consultado pelas famílias, portanto é um documento que, baseado em evidência científica, está escrito numa linguagem muito acessível e pode realmente ser consultado e interiorizado pelas famílias, pelos profissionais que lidam com crianças e jovens. Portanto, não é um documento técnico, é um material que pode ser e deve ser disseminado e partilhado junto de todas as pessoas que estão em contacto com crianças e jovens. Portanto, e pode ser encontrado online também. Online, exatamente. E ele inclui questões que muitas vezes suscitam dúvidas nas pessoas, por exemplo, o que é uma prática que configura o crime de abuso sexual, por exemplo, esta questão dos toques, da linguagem inapropriada. Outra dimensão muito importante e que tem vindo a aumentar significativamente, que é o abuso sexual e o assédio que é feito junto destas vítimas através dos meios digitais, chats, redes sociais, jogos online. Portanto, serve também um pouco de alerta e, no fundo, dá informação às pessoas para poderem melhor combater e prevenir este fenómeno que tem vindo realmente a crescer. As redes sociais vieram potenciar casos de abusos?
Sim, esta dinâmica do abuso online e através das redes sociais tem aumentado. Muitas vezes esta estratégia é utilizada pelos agressores que têm, de facto, o intuito de entrar em contacto presencial com a vítima como forma de aliciamento. Portanto, entram nestas redes estabelecendo conversas, muitas vezes não iniciam a abordagem com estas temáticas relacionadas com a sexualidade, mas tentam aproximar-se das vítimas, construir com elas uma relação de alguma confiança para, no momento posterior, terem então esse encontro presencial em que os abusos são efetivamente consumados. Portanto, é muito necessário que as pessoas estejam alerta para estas questões. Frequentemente as famílias... E o vosso alvo são adolescentes entre os 12 e os 16 anos, mas tanto rapazes como raparigas. Sim, deixe-me só aqui acrescentar a propósito desta questão dos abusos online, que é de facto muito importante. Muitas vezes as famílias consideram que os seus filhos estão em segurança porque estão no quarto, não é? Estão protegidos, estão no ambiente doméstico. Na verdade, eles podem de facto estar a envolver-se em dinâmicas desta natureza que são extremamente perigosas. Portanto, o facto de termos os nossos filhos nas nossas casas aparentemente em segurança não significa que eles estejam de facto em segurança. E eu acrescentava a propósito desse comentário que fez... Vamos ter que fechar, facto, Renata, mas peço-me que seja breve, por favor. Sim, só para terminar, estas vítimas são de facto meninas e meninos, embora a proporção conhecida do ponto de vista estatístico é superior em meninas, mas ela é transversal a todos os grupos etários e esta população mais vulnerável de crianças e jovens é de facto aquela que merece uma preocupação grande e por isso o documento dirigido sobretudo a estas potenciais vítimas ou a estas vítimas. Muito obrigada. E alertar nunca é demais. Renata Benavente, muito obrigado por ter estado no Jornal das Duas. Muito boa tarde. Obrigada.